Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Diga glória a Deus. Queridos, é uma grande satisfação estarmos aqui no Templo Central nesta noite. Haja feita que o Senhor colocou no nosso coração estarmos servindo a Deus há algum tempo aqui na sede. E eu fico feliz em ver o pastor Isaías recuperado. Deus seja louvado pela sua vida, pastor. Nós precisamos do Senhor. Pastor Ageu, Deus abençoe a vida do Senhor e os obreiros. Querido, eu quero trazer uma rápida reflexão dos minutos que me foram concedidos. Mateus, capítulo de número 13 e o versículo de número 44. Diz assim o texto: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Queridos, Jesus, após ter ministrado de um barco acerca do reino de Deus por parábolas, este reino que havia se manifestado através do seu ministério e através de sua obra no século presente, que caminhava para um século escatológico, ele agora se retira da multidão, pega um auditório mais seleto, os seus discípulos, e a eles também fala acerca do reino por parábolas. Todavia, parábolas mais claras, parábolas mais simples de serem entendidas. Esta parábola, a parábola do tesouro escondido, é uma parábola que Jesus fala somente aos 12. E isto me chama muita atenção, porque nela está contido algo especial, sobrenatural e poderoso para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus se utiliza de uma linguagem, e a linguagem que Jesus se utiliza aqui é uma linguagem contemporânea, ou seja, aliás, é uma linguagem típica da época. Camargo explica isso quando ele diz que naquela época era muito fácil encontrar tesouros escondidos devido à grande invasão que o Oriente sofria por exércitos alheios, a troca de imperadores, a troca de governos. Os ricos da época, então, tinham 3 opções quando eram invadidos por outras tropas, por outros povos e por outros exércitos. A primeira opção era pegar todo o seu tesouro e escondê-lo, abrir uma cova no seu campo e guardar esse tesouro lá dentro. A segunda opção era pegar o seu tesouro e investi-lo. A terceira opção era transformar o seu tesouro em joias, facilitando assim a fuga quando necessária. Nesse caso, Jesus se utiliza da primeira opção. O rico pegava o seu tesouro, abria o campo, pastor Isaías, abria um buraco no meio da sua fazenda e escondia o tesouro, a fim de que quando a poeira baixasse, ele pudesse retornar, pegar o tesouro e usufruir-se desse tesouro. Alguns casos, nunca mais eles retornariam. Diz a Bíblia Sagrada que um homem está andando por um campo e de repente ele encontra um tesouro que estava escondido. Ele pega desse tesouro, olha para esse tesouro e se alegra muito. Ele enterra esse tesouro a fim de voltar, vender tudo que tinha para retornar, comprar o campo e ter aquele tesouro para si, que representa o reino de Deus. Aqui tem uma coisa, ou aliás, 2 coisas embutidas em uma, que me chamam muito a atenção. Primeiro, este homem, quando olha para o tesouro no campo, diz a Bíblia Sagrada que ele quer retornar, vender tudo que possui, a fim de comprar aquele campo. Isso fala de sensibilidade. Como assim, irmão Wagner? Eu vou lhe explicar. O homem chegou na frente do campo, encontrou o tesouro escondido, olhou para o tesouro e viu que o tesouro era valioso, viu que o tesouro tinha importância, viu que o tesouro era grande.
Então é como se ele estivesse olhando para o tesouro, pastor Ageu, e estivesse dizendo: olha, eu não consigo viver sem esse tesouro, eu não consigo mais caminhar sem esse tesouro, eu não consigo ter uma vida sem esse tesouro. E diz a Bíblia Sagrada que aquele tesouro sensibilizou seu coração a ponto dele ir querer vender tudo que possuía para tomar para si aquele campo. Assim semelhantes somos nós. Nós devemos ser sensíveis ao que tange o reino de Deus, nós devemos ser sensíveis ao que tange a majestade de Deus. O mundo quer tirar a nossa sensibilidade, o mundo quer psicoadaptar as nossas vidas. Hoje, quando nós ligamos a televisão, quando nós acessamos a mídia, nós vemos coisas trágicas, terríveis. É pai matando filho, é filho matando pai, conceitos que são antagônicos ao evangelho. E aí nós começamos a nos psicoadaptarmos. Viemos para um culto como esse e voltamos para casa da mesma maneira. Viemos para uma reunião como essa e retornamos da mesma forma. Assim como diz Augusto Cury, perdemos a sensibilidade de ver o belo da vida, nós perdemos a sensibilidade da palavra de Deus. E Hernandes Dias Lopes, ele diz que está nascendo uma geração que vai ser tão insensível que vai ser analfabeta de Bíblia. E uma geração analfabeta de Bíblia é uma geração que não conhece a Deus, e uma geração que não conhece a Deus é uma geração insensível. Olha só, eu lembro-se de uma época, pastor Isaías vai lembrar disso, de que o pai de família, ele acordava pela manhã, e quando ele saía para trabalhar, ele lembrava de um louvor, de uma palavra, ele lembrava de um versículo bíblico, e ele ia andando para o seu trabalho, e ia adorando a Deus. Em certo momento do seu dia, ele começava a chorar, começava a dar glória a Deus, e alguém lhe perguntava: o que é que está acontecendo? E ele respondia: eu senti a presença de Deus na minha vida, eu senti a presença de Deus no ambiente. Isso era um coração sensível ao evangelho. Eu lembro de uma época aonde a mãe, aonde a dona de casa, ela estava fazendo os seus afazeres na sua casa, e de repente ela lembrava do culto de terça, ela lembrava do culto de domingo. Então ela começava a adorar a Deus, ela começava a celebrar ao Senhor, e de repente ela começava a falar em mistério. Os filhos lhe perguntavam: mamãe, o que é que aconteceu? E ela respondia: eu senti a presença de Deus. Isso é o coração sensível para o reino, para o evangelho, para Deus. Eu glorifico a Deus, porque nesta noite nós estamos diante de um povo, uma igreja que ainda é sensível para o tesouro que é o reino de Deus. Nós ainda somos sensíveis, nós ainda adoramos, nós ainda celebramos. É por isso que o nosso coração pulsa forte diante do evangelho de Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome.